nossa família. Amém? Eu quero agora dar uma palavra, uma revelação que Deus nos deu, para depois nós buscarmos o Espírito Santo, buscarmos a presença desse Deus. Porque o que vai te fazer permanecer firme com Jesus até o fim, não é você estar dentro da igreja, não é você ter uma religião, não é você carregar a Bíblia debaixo do braço. Isso é fácil. O que vai fazer você permanecer firme até o fim é você ter dentro de você a presença do Espírito Santo, não do seu lado, mas dentro. E como é que isso acontece, pastor? Acontece a partir do momento que eu entrego a minha vida 100% para Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas têm medo de se entregar para Jesus. Existem pessoas que pensam assim: poxa, será se Jesus receber a minha vida? Eu já fiz tanta coisa de errada, eu já fui uma pessoa tão má, será se Jesus vai receber a minha vida? Ele vai receber. Eu vou te provar na Bíblia. Agora, tanto que Jesus ele te ama, o tanto que Jesus quer morar dentro de você, eu vou te provar na Bíblia, o tanto que Jesus quer morar dentro de você. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 7. Essa canção é muito bacana. Já começa assim: eu não sei o que ele viu em mim. Quem já se perguntou isso? Quem já se perguntou? Eu lembro que quando, assim que eu cheguei na igreja, que eu me converti, eu tinha algo dentro de mim, signo de inferioridade. Eu era uma pessoa que se sentia pior do que todo mundo, e eu me sentia indigno de ter o Espírito Santo, de pregar a palavra. E eu sempre me escondia por detrás dos meus colegas daquela época. Sempre. Quando reuníamos no final do culto, os jovens, e toda vez, eu lembro como hoje essa é obreira, hoje ela casou com um pastor e está pregando o evangelho também. E ela fazia propósito, e todo final do culto, o jovem dava um para o outro, etc. E sempre um orava. E eu sempre falava assim: não, eu não sei orar, eu não consigo. Não. E eu ficava sempre jogando para o outro, porque eu me achava contigo de realizar uma oração por conta do que eu fiz no passado, antes de chegar na igreja. Um dos meus pecados, meus erros, as minhas falhas lá de trás, quando eu cheguei na igreja, eu pensava assim: não, se for para receber o Espírito Santo, aquela moça vai receber, porque ela nasceu na igreja, ela não tem pecado, ela não tem pecado, então ela vai receber, mas eu não mereço, porque eu já vi muita coisa de errado. E o tempo se passou, e aquela inferioridade, aquele sentimento negativo, preste atenção, deixa aqui na beira, aquele sentimento negativo ainda estava onde? No meu coração, estava na minha consciência. Eu me achava, eu lembro que eu tinha 2 amigos que se converteu junto comigo, e começamos a levar o evangelho junto. Paulo, o nome de um, Fernando, o nome do outro. E sem tudo, eu já falava: não, pede para Paulo, porque eu me achava inferior, e eu pensava que Deus não era comigo, porque eu fiz coisas horríveis atrás. E isso, infelizmente, atrasou muito a minha vida espiritual, por conta da minha inferioridade em pensar que eu não poderia ser usado por Deus, em pensar que eu não poderia ter
dia que eu ouvi essa palavra, essa revelação, que eu vou te entregar. Mas entenda uma coisa: essa inferioridade minha não veio de um dia para a noite. Isso veio desde quando eu era criança. Desde quando eu era criança, você não consegue. Você é preto, você é pobre, você não vai ser ninguém na vida. Está entendendo? Então a gente já cresceu com essa inferioridade. Mas o dia que eu ouvi essa palavra, acendeu uma revolta, um gozo dentro do meu coração, e eu entendi, eu estava errado toda a minha vida a pensar que Deus não poderia me escolher. Olha só qual foi a revelação, a palavra que me libertou da inferioridade que eu carregava comigo. Abriu 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Você que está pelo YouTube, essa palavra pode te abençoar. Preste atenção. Eu não sei quem está no YouTube, porque aqui não tem nome de ninguém. Eu não sei quem veste depois, mas essa palavra vai te abençoar. Fala assim, versículo 27. Podemos? Mas Deus escolheu as coisas, o que? Certinhas, os perfeitos, aqueles que nasceram dentro de uma igreja? Não. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Preste atenção, pastor Bruno. Deus me trouxe mais uma coisa dessa época que eu era jovem, tinha acabado de chegar na igreja. Eu, cheio de inferioridade, e lá tinha um rapaz chamado Jonathan e o outro chamado Eduardo. Dois nasceram na igreja, dois filhos de obreiros. E eu olhava e falei, caraca, eu quero ser como eles. Esses meninos são de Deus demais, eu quero ser como eles. Tudo que acontecia na igreja, o pastor falava assim: ô Jonathan, vem cá, rapaz. Ô Eduardo, vem cá. Vem cá, eu preciso de você. Vai fazer um pedido para mim, você vai para lá, você vai para lá. E o Bruno velho estava o quê? De lado. Porque quem era capacitado ali era só quem? Os dois. Aos olhos humanos, eu ia passar um dia, uma semana na igreja e ia embora. Mas Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu era fraco, pessoal. Eu chegava até a igreja, e quando eu saía da igreja, eu ia fumar maconha. Eu chegava na igreja, quando eu saía da igreja, eu me prostituía. Eu ia fazer coisas erradas. E isso foi durante alguns dias dentro da igreja. Por quê? Porque aos olhos humanos eu era fraco, e aos meus olhos também eu era fraco. Então as pessoas lá vão dizer: está na emoção, daqui a pouco vai parar de vir para a igreja. E de fato eu me sentia fraco também. Eu me lembro como hoje. O pastor Francisco está pregando até hoje a palavra de Deus. Eu cheguei e falei assim: pastor, eu não vou mais vir para a igreja, porque eu venho para a igreja e saio pior. Eu entro na igreja, quando eu saio eu faço tudo errado. Eu não acho isso certo. Eu saio da igreja e não venho para a igreja, assisto o culto e depois eu vou fumar maconha. E o pastor falou assim para mim: caía do ônibus, levantar. Então quer dizer, teve um que acreditou em mim. Deus em quem? E eu, pastor. Preste atenção. As pessoas podem olhar para você e por conta das suas falhas,
Por conta que dentro da igreja, muitas vezes aquelas pessoas que uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Uma hora está 6 meses sem usar droga, daqui a pouco 6 meses usando. Tá tudo direitinho. Começou o ano ali na presença, na casa de Deus, mas daqui a pouco sai, volta a fazer tudo errado. Chega um ponto que as pessoas olham e falam assim: fulano é emocionado, está na igreja só um tempo, daqui a pouco ela sai. É você que Deus escolheu, sabe por quê? Porque as pessoas olham para você como fraco. As pessoas olham para você como se você não vai conseguir se converter. Mas é o que está escrito. E eu me apego ao que está escrito. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Sabe aqueles 2 jovens que era o braço direito, que era os futuros pregadores, que aos olhos humanos eram grandes homens de Deus? Saiu da igreja, por a cabeça, infelizmente faleceu. O outro aconteceu situações e hoje já não está mais saindo da igreja. Sabe aquele fraco? Olha aqui, sabe aquele fracozinho? Aquele emocionado? Aquele garoto que estava na igreja só com fogo de palha? Já se passaram quase 15 anos. Ele continua firme com Cristo Jesus. E sabe o melhor? Levando a palavra. E quem é esse garoto? Então essa palavra aqui, ela não foi só uma palavra solta na Bíblia. Essa palavra, ela vive, ela se torna real, verdadeira na vida daqueles que podem não crer em você, podem falar assim: fulano é emocionado, ali é fogo de palha, daqui a pouco sai, daqui a pouco volta a usar droga, daqui a pouco volta a beber. Você pode até voltar a beber amanhã, mas não se entrega a ela, levanta depois da manhã. Você pode até acabar esse culto, usar droga lá fora, mas não se entrega, levanta. Entenda, acorda para a vida, pelo amor de Deus. Você é um escolhido de Deus. Eu não estou aqui trazendo palavra motivacional, porque eu nem gosto disso. Eu estou aqui para falar para você que mesmo com todas as falhas, todos os erros que você cometeu, Deus te escolheu para algo glorioso. Mas para Ele realizar a obra dele em sua vida, você tem que tomar uma decisão. A decisão que eu tomei há alguns anos atrás. Quando o pastor me orientou, eu entendi. Ele falou: aí vamos levantar de Deus, mas essa palavra não é de Deus, é tua. No dia que você fala: chega, o diabo perde. E eu lembro como hoje. Sai do culto como se fosse hoje. Eu consigo lembrar porque foi algo muito bacana. Sai do culto, morava perto de uma quadra, sempre era no meu caminho. Eu olho na quadra, está a rodinha. Fazendo o quê? Lendo a Bíblia? Fumando maconha. E Deus falou para mim assim: você quer mudar? Muda de caminho, vai pela outra rua. Eu voltei e fui pela outra rua. Depois fui, estava na escola e a mesma situação. Toma aqui a rodinha. E eu estava onde? Naquela hora, porque eu não queria desagradar os meus amigos, como falava na época, parceiro, aliado. E a maconha rolando de mão em mão. Quando chegou em mim, eu peguei dela e eu lembrei do que o pastor falou: a última palavra é tua, a decisão é tua. Quer não? Estou na bênção. Depois daquele dia, mais nunca. Então, por favor, igreja, receba essa palavra. Receba essa palavra, você que está assistindo o meu culto.
seja qual for a situação que você, da tua vida até agora, você tem o poder nas suas mãos para decidir se vai continuar nessa situação ou se você vai dar um basta, um chega e falar: eu estou na bênção, mas de hoje eu mudo. Amém? As pessoas podem não nem acreditar na tua mudança, mas Deus acredita, é você que escolheu. Aí para concretizar, fala assim, igreja: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Preste atenção, pastor. Você lembra daquele rapaz da Bíblia? Um garoto franzino, um garoto fraco aos olhos humanos, que não prestava para nada a não ser para cuidar das ovelhas do pai. Os irmãos todos estavam no exército, só ele que cuidava, porque ele não prestava mais nada a não ser cuidar das ovelhas. Aos olhos humanos, ele era desprezível. Os irmãos dele eram o bambambam. Até aos olhos do próprio profeta Samuel, quando Deus mandou ungir, ele pensou que era para ser ungido, era o irmão mais velho, que era o que estava na frente da guerra. Mas Deus falou: não é esse não, eu quero aquele lá. Eu escolho aquele que está lá cuidando das ovelhas. Eu escolho aquele lá que é desprezado pelo pai e pela mãe. Eu escolho aquele. Olha como Deus trabalha. E Samuel fala: mas Senhor, quem? Ele? Samuel, eu não vejo como os homens, Samuel. Os homens enxergam só o físico. Eu enxergo o quê? Coração, dentro. Você está entendendo a lógica? Posso ir mais profundo? Vamos mergulhar mais um pouco na palavra? Você aguenta? Posso? Você lembra de Jesus? Quando Jesus começou o ministério dele, ele saiu chamando quem? Os mestres? Foi? Não. Ele saiu chamando quem? Os pescadores. Saiu chamando aqueles que nem sabiam ler, aqueles que aos olhos humanos era bis, era fraco, era ninguém. Chamou Pedro, o homem que não sabia nem falar dele, como ignorante, pescador bruto. Você está entendendo? Mas não podia ter chamado Nicodemos, que era mestre? Poderia ter chamado, mas Nicodemos dentro dele já tinha orgulho, ele já se achava, ele era os fortes aos olhos humanos. Pedro, Paulo, João, Tiago, fulano, beltrano, eram os desprezados, e Deus escolheu eles. Você está entendendo a lógica? Então não adianta Deus te escolher se você não aceitar o chamado dele. Você acha mesmo que Deus quer que você fique só sentado nessa cadeira? Você acha que você está assistindo pelo YouTube, que o propósito de Deus é só isso? É só você assistir tudo? É só você ir na igreja? Não. O propósito de Deus é muito maior para a sua vida do que isso. Muito maior. E o maior propósito de Deus não é você passar uma temporada dentro da igreja e depois sair. Começar a assistir os cultos pelo YouTube e daqui a pouco sair. O propósito é que você venha ficar firme com Ele até o fim. E não só engordando de conhecimento, mas dando de graça o que você está recebendo. Levando o Evangelho para a sua casa, para a sua família, para outras pessoas lá fora. Ei, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Desperta. Mas pastor, eu sou ex-obreiro,
Eu sou ex-evangelista, eu sou ex-diácono, eu sou ex-padre, eu sou ex-pastor, eu sou ex-auxiliar. Não importa, ex é o diácono. Esse é o diácono. Você pode ter feito o que for, se você decidir se reconciliar, Jesus te usa mais ainda do que antes, porque a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Amém?